O quinto motivo, que para mim talvez seja assim um motivo que acaba tocando um pouquinho em cada um desses outros que a gente falou anteriormente. Talvez ele esteja ali na raiz do problema de todos esses outros motivos que a gente falou anteriormente, que é a falta de visão de longo prazo. Eu falei para vocês que na economia comportamental estuda-se como que o nosso cérebro se comporta. E uma das coisas que foi identificado é que o nosso cérebro ele tem uma dificuldade tremenda de pensar futuro. Ele não consegue entender bem o futuro. E isso nada mais é do que uma reação, é o nosso instinto de sobrevivência falando mais alto. O nosso cérebro, ainda, apesar da gente já ter evoluído muito enquanto espécie, o nosso cérebro ele ainda é muito primitivo nessas reações. E é exatamente por isso que a gente está com a geladeira cheia de comida, o armário está atolado de comida, e às vezes a gente se pega comendo mais do que precisa. É o nosso cérebro primitivo dizendo assim, ó, amanhã você não vai achar uma caça, amanhã você não vai encontrar uma árvore cheia de fruto. Então coma hoje, sobreviva hoje. E essa mesma forma de pensar do nosso cérebro em relação à comida é a forma como a gente vai lidar quando a gente for tratar de finanças, for tratar do nosso dinheiro. Porque o nosso dinheiro, a gente está pensando em futuro e o nosso cérebro também vai lidar com ele olhando da mesma forma que ele olha quando ele vai pensar em comida. É interessante que nas pesquisas do pessoal da área de economia comportamental, eles identificaram que quando você separa dinheiro para investir no seu futuro, a área do cérebro que é ativada é exatamente a mesma área que é ativada quando você dá dinheiro para um estranho. Então, você parou ali no semáforo, um cara fez lá um malabar e você deu R$2 para ele. O seu cérebro, se você dando aqueles R$2 para aquele cara, o seu cérebro entende da mesma forma quando você está separando dinheiro para investir no seu futuro, porque ele não consegue pensar futuro. Então, isso, atrelado à nossa falta de visão de longo prazo, ela é potencializada pela falta de planejamento. Como a gente não se planeja, o nosso cérebro tem dificuldade de entender futuro, aí vira uma bola de neve. A falta de planejamento, gente, ela é extremamente problemática. Por isso que eu disse que essa falta de visão de longo prazo, ela acaba tocando em cada um desses itens que a gente falou. Você sente medo, por quê? Porque você não sabe para onde o seu dinheiro vai, você não sabe o que você está pretendendo fazer. Dá medo, você não sabe para onde você está indo, dá medo. Você não busca procurar educação financeira, por quê? Porque como você não fez um planejamento, você não sabe que é necessário ter educação financeira. Você não tem cultura de poupador? Não tem. E se você não faz um planejamento financeiro, você está simplesmente alimentando aquela falta de cultura de poupador. Então, você acha que precisa de ter muito dinheiro para começar a investir, por quê? Porque você nunca fez um planejamento. Então, tudo isso acaba que vai sendo potencializado por essa falta de visão de longo prazo, né? Então, assim, é importante que você defina, quando você faz um planejamento financeiro, quando a gente senta com o cliente, a primeira coisa que a gente pergunta é, o que você está pretendendo para o futuro? Quando que você quer ter a sua independência financeira? Quando você quer se aposentar? Então, você estabelece um objetivo. O meu objetivo é esse. Beleza. Quais são as metas que você tem que atingir para conseguir alcançar aquele objetivo? Aí você vem e define as suas metas. Quando você define as suas metas, gente, você sabe o caminho que você vai seguir. O seu horizonte, ele se abre. Então, isso fica muito claro, você consegue enxergar o futuro. Quando a gente senta, vamos dizer, dos clientes que a gente já atendeu até hoje, na grande maioria, os médicos, eles têm uma preocupação muito grande com o futuro. Como o Thaís falou, ninguém quer ficar se matando de trabalhar, matando de dar plantão pro resto da vida. Até porque eles sabem muito bem, e todo mundo sabe, que com o tempo você vai ficando mais velho, você não aguenta mais o batido, né? O seu ritmo, a sua capacidade física de trabalhar, ela vai diminuindo. Mas mesmo se preocupando com o futuro, eles não conseguiam ter essa visão de pensar em metas, de estabelecer metas. E o que o médico de sucesso faz? O médico de sucesso, ele sabe exatamente quais são as metas que ele quer atingir. Então, ele se planeja, ele não compra o carro de luxo financiando.
Ele se planeja para comprar o carro de luxo. Ele não faz uma viagem na hora que dá na cabeça. Não, ele se planeja para fazer aquela viagem. Ele se planeja para comprar as roupas, o relógio que ele quer ter, para comprar o carro, o imóvel. Tudo é muito bem planejado. No vídeo da chamada para esse curso e também no vídeo que a gente fez da nossa história, nós contamos um caso de um cliente nosso que foi fantástico. O cara estava tão bem programadinho dentro do que a gente fez para ele de planejamento financeiro, que foi assim, foi uma sucessão de eventos inesperados acontecendo na vida dele, e financeiramente ele estava, normal. Fez o planejamento dele, 2 meses depois, a esposa descobriu que estava grávida. Poxa, um filho num planejamento financeiro, ele tem um impacto pesadíssimo, mas o cara estava planejado, ficou de boa. Teve uma alteração de escala dele por conta de um problema na diretoria dos hospitais que ele trabalhava, a renda dele caiu de forma drástica, o cara ficou tranquilo, teve tempo, refez a escala dele com calma, sem pressão. Por quê? Porque ele tinha planejamento, ele conseguiu enxergar no longo prazo e, como é um médico de sucesso, ele conseguiu fazer isso tudo com calma. Quando a gente fala dessa questão de visão de longo prazo, o que a gente inclui nessa visão de longo prazo? A gente inclui um plano de aposentadoria, que talvez assim seja o ponto de partida ou a principal preocupação de todo mundo quando fala de planejamento e de visão de longo prazo, né? Mas aí, entre outros itens que eu já citei, você pode programar a compra do seu imóvel, ou a troca do seu imóvel, ou uma reforma que você queira fazer no futuro, a troca do seu veículo, enfim, tudo que você programa, ele entra de forma mais fácil dentro do seu orçamento. E aí vem um ponto, orçamento. Gente, quem não sabe o que ganha e o que gasta, está totalmente perdido. Não vai andar para lugar nenhum. Se você não sabe quanto que você está ganhando por mês, e isso não é raro de acontecer, né, Thaís? Quando a gente começa a conversar com o cliente, pergunta, e aí, qual que é a sua renda mensal? A pessoa trava na mesma hora. Trava um pouquinho porque no começo tem a dificuldade de falar sobre dinheiro, que é um outro ponto que a gente vai tratar no futuro. Mas trava porque realmente a pessoa não tem aquele controle de, olha, eu trabalho em tantos hospitais, eu fiz tantos plantões, ou eu fiz tantas cirurgias, eu vou receber X, para o mês que vem está projetado para eu receber tantos R$1.000. Não sabe. E quando vai falar dos gastos, então, aí é que não tem controle nenhum. E se você não consegue enxergar esse fluxo do seu dinheiro, se você não consegue enxergar quanto que entra e quanto que sai, você não consegue ter controle da sua vida financeira. Você não consegue assumir compromissos. E aí o que vai acabar acontecendo é o que a Thaís falou mais cedo. Você assume um compromisso, não sabe se ele cabe dentro do seu orçamento, você assume, e como é que você vai fazer para honrar aquele compromisso financeiro? Você aumenta a sua carga de trabalho. E aí vai impactar na sua qualidade de vida. Então, isso é um problema que é muito sério. Um outro ponto que a gente vê que impacta nessa visão de longo prazo é você ter um padrão de vida adequado. E o que é um padrão de vida adequado? Vamos lá. O médico, gente, a profissão médico, talvez seja uma das poucas, se não a única profissão, em que você realmente consegue transformar de hoje para amanhã trabalho em dinheiro. Se um contador resolver fazer uma hora extra, ele vai ganhar, mas não ganha na mesma proporção de um médico que se pegar um plantão a mais. Então, assim, vocês realmente têm uma capacidade de transformar trabalho em dinheiro. E isso faz com que vocês tenham uma renda média muito alta. E o que fica na cabeça da pessoa? Poxa, se eu estou ganhando muito, eu posso me permitir ter um padrão de vida alto. Sim, pode. Só que antes de mais nada, você tem que pensar o que você quer para o futuro. Porque o padrão de vida que você tem hoje é que vai definir quando que você vai aposentar. Antônio, como que é isso? Vou pegar um exemplo em números, tá? Eu tenho esses números na cabeça porque eu já fiz essa conta várias vezes. Uma pessoa que tem aí 35 anos de idade e quer se aposentar aos 60, tem 25 anos de trabalho pela frente. Se essa pessoa ganha 20 mil, estou botando aqui, estou sendo conservador, tá? Ganha 20 mil e gasta 18,
Se ela gasta 18, lá no futuro, para que ela tenha independência financeira e se aposente, ela vai precisar de mais ou menos 3 milhões e meio de reais. Mais ou menos 3 milhões e meio de reais. Aí vem o problema. Ela tem 25 anos para juntar 3 milhões e meio de reais, só que ela só tem 2 mil reais de sobra para investir. Ela vai ter que fazer isso aqui. Ela vai ter que ser assim, o bambambam dos investimentos para conseguir fazer esse dinheiro virar o que tem que virar lá na frente. E quer saber? Não vai conseguir, porque se ela não tem essa estrutura financeira de conseguir fazer sobrar o suficiente para o futuro, ela não vai saber aplicar bem. Então, o que vai sobrar para ela? Lá no final, chegar aos 60 anos, ela não vai conseguir ter acumulado o que ela precisava e vai ter que trabalhar mais. Se você pega essa mesma pessoa, com 35 anos de idade, e ao invés de gastar 18, ela gasta 12, essa pessoa, ao invés de precisar de 3 milhões e meio, ela vai precisar de 2 milhões e meio. Já diminuiu em 1 milhão o que ela precisa acumular. Com uma vantagem. Enquanto o outro só tinha 2 mil por mês, esse tem 8 mil por mês para investir. Então, além de ter um potencial de investimento muito maior, ele tem margem de manobra para caso aconteça algum evento que não seja esperado. Então, para essa pessoa que tem um padrão de vida um pouco menor do que aquele outro, o que vai acontecer com ela? Ela consegue antecipar a independência financeira, ela consegue se aposentar antes. E isso é fantástico, gente. Nós já fizemos essa proposta para vários clientes. Não é de você cortar o seu padrão de vida. Você pode ter um padrão de vida muito bom, acima da média das outras pessoas, e mesmo assim ainda te sobrar bastante dinheiro para você investir e pensar no seu futuro. Então, a ideia é que você tenha um padrão adequado com o que você quer para o seu futuro. Não é um padrão de vida adequado para o que a sociedade espera de você. A gente ouve muito de colegas, de tipo assim, principalmente pessoas mais novas, poxa, mas meus pais falam para mim que eu sou médico, eu tenho que ter um padrão de vida assim. Eu tenho que ter um apartamento de 800 mil. Eu tenho que ter um apartamento de 1 milhão, eu tenho que ter um carro de 100 mil. E assim, você realmente tem que parar, e aí volta nessa questão, né, do planejamento. Se você não faz um planejamento e não consegue enxergar o seu futuro, você não sabe o que você precisa fazer hoje. E se você não sabe o que você precisa fazer hoje, eu vou lembrar aqui de uma passagem do livro Alice, no País das Maravilhas. Tem uma passagem que a Alice vem andando numa estrada e, de repente, a estrada bifurca. No meio da bifurcação tem uma árvore e aparece o gato, aquele gato invisível. Aí o gato invisível aparece para Alice e ela pergunta para ele assim, qual estrada que eu devo pegar? Aí ele fala, Alice, você quer ir para onde? Ela fala, não sei, eu estou perdida. Qual que é a resposta do gato? Para quem está perdido, qualquer estrada serve. Então, se você está perdido, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho vai servir para você. Só que pegar qualquer caminho tem um preço muito caro. Porque se você não sabe qual caminho você está escolhendo, o que o futuro te reserva? Você vai ser mais um profissional que entrou naquele esquema do tá igual bicicleta, se parar de pedalar cai, né? Aquele profissional que já está cansado e que não pode diminuir o ritmo de trabalho porque tem que manter as aparências, tem que manter o padrão de vida e não conseguiu juntar reserva suficiente para ter tranquilidade. Isso é uma coisa muito triste da gente ver. E acontece, é uma realidade. Vocês devem ter próximos de vocês, na família, ou conhecidos, ou até mesmo colegas de trabalho, que vocês sabem que estão ali trabalhando porque precisa trabalhar. Não é porque ele está ali porque gosta, porque é apaixonado com a medicina. Ele pode até ser apaixonado com a medicina, mas grande parte do peso dele está ali é porque ele precisa.